Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a função procx, recentemente incorporada à biblioteca de funções do Excel. A função procx é fruto de um longo e extenso debate dentro da comunidade técnica dos usuários de Excel, debate no qual, de inúmeras formas diferentes, foram expostas todas as deficiências, principalmente da função procv, que é, sem sombra de dúvidas, a função de busca e referência mais amplamente conhecida e utilizada pelos usuários ao redor do mundo a despeito dessa deficiência que ela possui. Basicamente, essa deficiência é o fato de ela não fazer a busca naturalmente à esquerda da sua referência dada, ou seja, à esquerda do seu eixo Y. É uma deficiência gravíssima que acaba forçando muitos usuários a fazerem improvisos que obrigam a função a retornar aquele resultado esperado. E na maioria das vezes esses improvisos acarretam efeitos colaterais nas soluções bastante ruins, como deixar o arquivo grande demais devido à repetição de dados, tornar a etapa de cálculo lenta e ineficiente, e não raramente a gente vê soluções que travam o próprio Excel, travam o computador e forçam aí uma série de ações por parte da TI para tentar resolver depois o problema. Como a finalidade da tecnologia é ajudar e não atrapalhar, então esse debate se estendeu até por tempo demais. Essa solução até que demorou a chegar. Mas enfim, o procv não vai deixar de existir, ele continua presente no Excel, até por conta da alteração no formato de comercialização do antigo Office, agora Microsoft 365, que passou a ser um software como serviço. Dessa forma, a função procx está disponível apenas aos assinantes do Microsoft 365. Quem tem em seu computador ainda na versão on-premises do Office, as versões 2007, 2010, 2013, mesmo 2016 ou 2019, não terá a função procx. Isso não vai acontecer porque não é possível instalá-la nessas versões antigas. Então aqui eu faço a primeira ressalva a quem quiser utilizar a função procx. Antes de sair utilizando, pense em que caráter ela será utilizada dentro da sua solução. Se essa solução for compartilhada com outras pessoas que porventura não sejam assinantes do Microsoft 365, a sua solução se tornará um problema, pois ela não funcionará nessas outras máquinas, nesses outros computadores. Fique atento a esse detalhe. Diretamente ao ponto, a função procx integra a família proc, ou seja, aquelas funções de procura, de busca, e é bem simples de ser compreendida. Olhando diretamente para os seus argumentos, nós temos o primeiro deles, pesquisa valor. O que nós procuramos? Qual é a informação que nós estamos buscando? O segundo argumento, pesquisa matriz. O famoso onde. Onde nós vamos procurar a nossa referência, ou o que, propriamente dito. E o terceiro argumento, o último daqueles que são obrigatórios, matriz de retorno, que é a coluna onde está a informação que desejamos obter de volta através dessa pesquisa que fizemos com os dois primeiros argumentos. É a isso que se destina uma função de busca e referência. Buscar uma determinada informação e retornar um valor relativo a ela que está em outro ponto da base de dados. Além desses argumentos, a função procx possui outros 3 argumentos optativos, ou seja, que não são obrigatórios para o seu funcionamento mais básico e elementar, mas que são também interessantes. Nesse vídeo, eu ainda vou explorar o quarto argumento,
de forma um pouco mais explícita. Os últimos dois, o modo de correspondência e o modo de pesquisa, eu vou deixar para um outro momento, para um outro vídeo, pois o último, principalmente, acaba enriquecendo algumas possibilidades para essa função. Metendo a mão na massa, vamos partir para um exercício e entender exatamente qual é o funcionamento mais elementar da função procx. O que nós temos aqui é uma tabelinha bem simples e pequena, exatamente para que tenhamos uma percepção bem clara do que ela faz, e nós vamos utilizá-la para retornar esse valor. Então, aqui na parte direita da tela, nós temos uma célula separada, onde será digitado o nosso argumento de busca, aquele valor que estamos procurando em nossa matriz. E na segunda, no tom um pouco mais escuro, é onde teremos o nosso resultado, oriundo dessa busca que será feita. Ok? Desse modo, vamos ver agora como essa função opera. Digitamos igual proc. Observem que o IntelliSense já se resumiu, trazendo apenas as funções da família proc. Eu gosto de navegar com as setas do teclado e utilizar a tecla Tab para confirmar a função que eu escolhi. O primeiro argumento, o argumento pesquisa valor, é exatamente aquele valor que está na célula logo acima, ou seja, estou dizendo para a função procx, procure esse valor da célula M6, ponto e vírgula para separar os argumentos, na primeira coluna da tabela, ou seja, a minha pesquisa matriz, ponto e vírgula de novo, e o último argumento. Com base nessa pesquisa, me retorne o valor que está na terceira coluna da nossa matriz. Eu quero, a partir do prefixo, encontrar a marca daquele veículo. Simples assim. Fecho parênteses e finalizo com Enter. Para observar que a célula do resultado me trouxe a marca do veículo correspondente ao prefixo 130. Desse modo, alterando o prefixo, eu sempre terei um retorno diferente para a minha função. Até aqui, tudo bem. O PROC-V também faz isso, e índice Corresp também faz isso. Sim, de fato, até esse ponto não há nenhuma novidade em relação à PROC-X, ou seja, ela não oferece nada de diferente em relação às demais funções de busca e referência disponíveis na biblioteca do Excel. Então vamos começar a explorar essas diferenças, o que ela está trazendo de novo e justificando a sua inclusão nessa biblioteca. Imagine que isso aqui de fato é uma ferramenta que será distribuída entre todos nós e que nós utilizaremos para os diversos fins no dia a dia. Desse modo, a nossa célula, que contém o nosso valor referência de busca, deveria ficar sempre limpa, sem nada. O que nos retornaria o famoso erro #N/T na nossa célula de resultado. O erro característico tradicional de valor não disponível. E esse erro é extremamente irritante. Num contexto comum, se estivéssemos utilizando o índice Corresp ou mesmo o PROC-V, nós faríamos um tratamento desse erro com a função CErro. Ou seja, nós a editaríamos, clicando F2 dentro da célula de resultado, eu venho com o cursor logo após o sinal de igual e começo a digitar CErro, Tab, estou acrescentando uma função antes do PROC-X, e após o parênteses eu entro com o segundo argumento da CErro, uma vez que a própria função PROC-X é o primeiro argumento. Se o resultado da PROC-X me retornar um erro, e já sabemos que está retornando, me devolva a célula vazia. Essa célula vazia eu obtenho repetindo aspas duplas como segundo argumento.
Fecho então o parênteses da CErro e finalizo com Enter. Desse modo, enquanto a minha célula que contém o valor de busca estiver vazia, a célula do resultado também fica vazia. O diferencial é que utilizando o PROC-X isso não é necessário. Eu não tenho que agregar uma nova função aqui dentro para tratar esse erro, pois o quarto argumento da PROC-X já é exatamente esse tratamento de erro. Então, clicando F2 novamente, para voltar ao modo de edição, vamos excluir aqui a função seErro, e logo após o terceiro argumento, a referência da nossa coluna de retorno, um novo ponto e vírgula para entrarmos com o valor correspondente ao argumento se não encontrada. Essa denominação se não encontrada já sugere que se trata de um tratamento de erro. Então, se a função não encontrou um valor correspondente ao valor que eu pedi que fosse buscado, eu quero que retorne vazio. Basta entrar com as duas aspas exatamente ali naquele ponto. O parênteses já está fechado, Enter novamente. E a função PROC-X começa a mostrar aqui o porquê da sua vinda. Basta digitar qualquer prefixo na primeira célula para obtermos a resposta na segunda, sem problema algum. Nesse exercício, eu vou fazer uma comparação direta entre o PROC-X e o PROC-V, para deixar bem claro a outra diferença, a principal delas, que o PROC-X vem agregar dentro das funções Excel. Aqui nós vamos trabalhar com uma tabela mais extensa, que contém todos os nomes e dados de contato de todos os deputados federais que estão em Brasília. Eu não sei se essa lista está atualizada ou não, mas não é isso que importa. O que importa é termos uma base de dados. Um exercício muito comum a ser feito com o PROC-V no caso, é partindo de um dado específico, no caso do nome do deputado, descobrimos o número do seu gabinete, o número do seu telefone e o estado ao qual ele responde. Tarefa trivial. E facilmente aqui a gente utiliza o PROC-V para resolver isso. Então, partindo do nome do deputado que será digitado nessa primeira célula, descobriremos o número do seu gabinete. Então vamos procurar o nome digitado na célula F5. Aqui eu vou fazer uso do comando F4 para travar essa referência, para que eu possa reaproveitar essa função nas demais células. Ponto e vírgula. Matriz tabela. É toda a extensão da minha tabela, que está logo abaixo. Ponto e vírgula de novo. Número índice da coluna. Eu preciso informar para o PROC-V em qual coluna está aquela informação que eu desejo de retorno. Como eu quero o número do gabinete, eu tenho que informar o número 8, pois o número do gabinete encontra-se na 8ª coluna em relação à primeira. Ponto e vírgula. Correspondência exata. Fecho parênteses. Tem o retorno de erro, porque não preenchi o nome do deputado. Vamos escolher aqui qualquer um deles, Adelson Barreto, acho que é o 5º nome da lista. Nome fácil de digitar. Apenas para que a nossa função nos traga alguma coisa de volta. Então o deputado Adelson Barreto ocupa hoje o gabinete 937 da Câmara dos Deputados em Brasília. Exatamente o retorno da nossa função. Desse modo, se eu quiser o telefone, eu posso copiar minha função, colar e alterar apenas o número da coluna de retorno dessa função. O telefone está na coluna 10, basta entrar aqui então F2 em modo de edição, substituir o número 8
por 10, Enter, e obtenho assim o número de telefone daquele deputado. O estado está na terceira coluna, copio, colo novamente, F2 e agora substituo o número 10 por 3. E tenho agora aqui o estado pelo qual esse deputado se elegeu e ao qual responde. Esse é o uso mais trivial, mais comum da função PROC-V. E qual é o grande defeito que atraiu tantas críticas a essa função? Imaginemos que em vez do nome do deputado, nós temos o número do gabinete. Nos foi dado o número do gabinete e a missão de descobrir quem é o deputado que ocupa aquele gabinete e, consequentemente, os demais dados ali, o telefone de contato e o estado pelo qual ele se elegeu. Só de simular mentalmente essa ação já identificaríamos o problema, pois se o gabinete fosse a nossa referência, se a coluna gabinete fosse a nossa referência, a nossa matriz de pesquisa, nosso intervalo de busca, precisaria começar dessa coluna, ou seja, da coluna 8, e se estender à direita até o final do intervalo de dados, desprezando completamente o que está à esquerda, ou seja, as colunas que vão de 1 a 7. Porém, a informação do nome do deputado e do estado pelo qual ele se elegeu estão exatamente à esquerda dessa referência. Ou seja, estariam fora, completamente fora do intervalo de busca, inviabilizando o uso da função PROC-V. É nesse ponto que muitos usuários acabam lançando mão de toda sorte de bobagens possíveis para fazer com que a função retorne aquilo que se é esperado e tornam inúmeras ferramentas simplesmente inutilizáveis. Isso nunca foi um problema para aquele usuário que sabe trabalhar com as funções índice e corresp, que resolvem isso facilmente. Porém, devido à falta de disseminação do conhecimento acerca da índice e corresp, poucos usuários, em comparação aos que conhecem o PROC-V, conhecem essas funções. Desse modo, o PROC-X vem oferecendo uma outra opção de solução para eliminar esses chamados improvisos que tantos danos causam em soluções por aí afora. Vamos repetir agora o exercício utilizando o PROC-X para deixar evidente as diferenças entre as duas funções. Então, nesse segundo quadro de pesquisa, vamos simular já de partida o problema que sabemos que o PROC-V não resolverá. Vamos partir aqui do número do gabinete para retornar o telefone, a UF e o nome do deputado. Começando já pelo nome. PROC-X. A nossa pesquisa valor está na célula imediatamente abaixo, que contém o número do gabinete, a qual, com o F4, vamos fixar. E é aqui que está a grande diferença. No segundo argumento, onde informaremos a matriz de pesquisa, ou seja, onde a função deve encontrar esse valor que está sendo pesquisado, basta que informemos a coluna onde ele se encontra, e não um intervalo amplo, todo, completo, como a PROC-V exige. Desse modo, basta que eu selecione essa coluna, que é a coluna 8, que contém o número de todos os gabinetes. Ponto e vírgula novamente, para separarmos o próximo argumento, e nesse caso a matriz de retorno, já sabemos, é a primeira coluna que contém o nome. Finalizando com Enter. Ainda temos o erro, pois não informamos o número do gabinete. Se digitarmos 937, temos o retorno do nome do deputado corretamente. E ele se localiza à esquerda da nossa referência de busca. Podemos copiar a função, replicar nas demais células e apenas alterar o intervalo de retorno.
Nesse caso, para o telefone, eu apenas dou um clique duplo dentro da função para selecionar todo o intervalo que contém o nome e clico próximo ao cabeçalho para trocar esse intervalo pela coluna 10, que contém o telefone. E na última, F2 novamente, clique duplo e seleciono a coluna que contém o estado, finalizando novamente com Enter. Dessa forma, não importa se o valor que eu quero como retorno está à direita ou à esquerda do meu intervalo de referência, a função vai me responder e trazer de volta aquilo que eu espero, desde que exista dentro da base de dados. E é isso que torna a função procx muito superior à função procv. Um último exercício, para finalizarmos essa exposição, faremos uso aqui da chamada busca bidimensional, ou seja, uma busca em cruz, com 2 argumentos. Esse exercício, eu sempre utilizei ele para deixar claro a vantagem da função índice corresp. E agora eu vou fazer aqui uma comparação da índice corresp com um procx aninhado, ou seja, um procx dentro do outro para obtermos o mesmo resultado. Ressalvo aqui que, na minha opinião particular, o índice corresp ainda é a melhor opção para esse tipo de situação. Então, o que nós temos? Nós temos 2 caixas de pesquisa com listas de validação, uma contendo as placas e a outra as informações de cabeçalho da nossa base de dados. É a mesma tabela que utilizamos no primeiro exercício. Agora vamos fazer uma busca cruzada para encontrar uma determinada incógnita que temos. Então, partindo da placa, vamos encontrar qualquer outra informação presente na nossa tabela. Vamos fazer isso primeiro com o índice corresp. Para isso, eu vou dar um pouco mais de zoom na nossa tela para que vocês consigam acompanhar a digitação. Então, com o cursor posicionado na nossa célula de resposta, vamos digitar igual índice. A nossa matriz aqui é toda a nossa tabela. Ponto e vírgula. Vamos entrar com o primeiro corresp, que é aquele que nos informará a referência para o eixo Y, ou seja, para o eixo vertical. Nesse caso, é a nossa placa. Então, é o conteúdo da célula P8, ponto e vírgula, e essa informação deverá ser pesquisada na segunda coluna, na coluna correspondente à placa. Selecionamos ela dentro do nosso mesmo intervalo, ponto e vírgula, correspondência exata. Fechamos o parênteses desse primeiro corresp e incluímos ponto e vírgula novamente para a nossa segunda informação da função índice, que é o nosso eixo horizontal, o nosso eixo X. Nesse caso, vamos utilizar um novo corresp. Então, novamente, corresp. Aqui, o nosso valor procurado é o conteúdo da segunda célula. Podemos clicar nela ou selecioná-la com as setas do teclado, tanto faz. É o teor da célula T10. Ponto e vírgula novamente. Onde esse dado será buscado? No cabeçalho da nossa tabela, que é onde se encontram os títulos das colunas. Esse é o nosso eixo horizontal, o nosso eixo X. Ponto e vírgula, correspondência exata, fecho parênteses do segundo corresp, fecho o parênteses da índice e finalizo com Enter.
Desse modo, obtenho a resposta de que 1.4 é o prefixo para a placa ECO 0004. Desse modo, se eu alterar a placa dentro da minha lista, automaticamente terei o prefixo correspondente à mesma. Ou se em vez do prefixo eu quiser a marca desse veículo, basta alterar na caixa de seleção inferior para obter a minha resposta. Isso nos dá uma ferramenta de pesquisa extremamente flexível para praticamente qualquer intervalo de dados. E como ficaria isso com o PROC-X? Na seção inferior, vamos repetir o mesmo exercício, fazendo uso dessa nova função. Então, na nossa caixa de resultados, vamos digitar igual PROC-X. O nosso primeiro valor a ser pesquisado também é a placa, ou seja, o teor da célula T17, ponto e vírgula, a pesquisa matriz, onde esse valor deve ser pesquisado, na coluna placa, porque é esse o padrão de busca que eu estou estabelecendo. Ponto e vírgula para separar os argumentos, e agora que entra, digamos assim, o macete. Em vez de indicar agora aqui o intervalo de retorno, eu vou alinhar um novo PROC-X para ampliar o espectro de busca. Então começo a digitar novamente, PROC-X. O valor de busca desse segundo PROC-X é o prefixo, ou seja, o teor da célula T19, ponto e vírgula. A matriz de pesquisa, ou seja, o intervalo onde esse dado deve ser buscado, é a coluna da nossa tabela, da mesma forma que utilizamos no caso da índice CORRESP, ou seja, é lá no nosso eixo horizontal, no nosso eixo X, que se encontra essa informação. Ponto e vírgula para separar os argumentos. E então, agora eu informo todo o restante do intervalo dessa tabela como matriz de retorno para a busca que estamos fazendo com as duas funções PROC-X simultaneamente. Então, basta selecionar todo o restante do intervalo, fecho parênteses do segundo PROC-X, fecho parênteses do primeiro PROC-X e finalizo com Enter. Para observar no final que tenho como resposta exatamente o mesmo que eu havia encontrado inicialmente com a índice CORRESP. Se aqui também alterarmos para a marca e para a mesma placa ECO 0006, podemos observar facilmente que temos, com ambas as combinações de funções, a mesma resposta. Reforço a ressalva que fiz no início. A função PROC-X é sensacional e com certeza é 100% utilizável, porém apenas no contexto do Microsoft 365, ou seja, única e exclusivamente se for uma solução própria, apenas para você mesmo, ou que venha a ser distribuída para outros usuários que também sejam assinantes do Microsoft 365. Se a sua necessidade é atender empresas ou outros usuários que possuem versões anteriores do Excel, dê preferência e aprofunde-se no conhecimento da função índice e CORRESP.